Queridos e amados irmãos, um grande abraço para vocês. Dando continuidade à mensagem Parábola do Bom Samaritano, eu gostaria de rapidamente fazer algumas considerações porque o povo judeu odiava os samaritanos. A história mostra que muitos anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os assírios invadiram Samaria, que era uma cidade muito importante naquela época, e eles levaram milhares de homens e exilaram para muito longe da pátria dele. E como se não bastasse, trouxeram de países ímpios homens para também trabalhar lá em Samaria. E o que é que acontece? Com o passar do tempo, só existiam mulheres judias e os homens ímpios queriam se casar e casavam com as mulheres judias. E com o passar do tempo, eles foram crescendo, foram se misturando. Então os judeus achavam que eles não eram mais puros sob o ponto de vista espiritual e étnico. Também começaram a adorar aos deuses estranhos daqueles homens que vieram também morar lá em Samaria. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Ele veio buscar e salvar todos os perdidos. Então não existe lugar para discriminação, para ódio, nem naquela época, nem principalmente nos dias atuais. Agora, se nós analisarmos as atitudes daquele homem primeiro, do sacerdote que tinha uma hierarquia alta no judaísmo, aquele homem viu aquele homem sofrendo espancado e não teve nenhuma misericórdia, nenhuma compaixão para ajudar aquela pessoa. Ele passou de lado. A mesma coisa aconteceu com o levita. Meus queridos, nós podemos aprender muitas coisas com essa parábola do bom samaritano. Uma coisa terrível que existe até os dias de hoje, e hoje cada vez mais crescente, se chama indiferença. A pior coisa que pode haver é alguém que está precisando de alguém, precisando de uma ajuda, de um abraço, de um sorriso, de uma feira, de uma roupa, de um lugar para passar alguns dias na sua casa, porque não tem onde morar. E você vê a indiferença das pessoas. E o que dizer, aplicando mais acima também, na área afetiva, a indiferença. A indiferença entre cônjuges. Você sabia que a indiferença pode levar uma pessoa a um suicídio se não tiver o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Quantos casais vivem no mesmo local, mas com a indiferença total? Indiferença de pais para filhos, de filhos para pais, de netos para avós e assim por diante. Mas eu quero dizer que só o Senhor Jesus Cristo é que pode mudar essa situação. E que dizer do preconceito, que cada vez fica mais crescente nos dias de hoje. Hitler matou 6 milhões de judeus só porque eles eram judeus, sem nenhuma razão, nenhuma. E a falta de compaixão, que nos dias de hoje está crescendo também cada vez mais. Então nós precisamos entender que lá em Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo fala, em Mateus 7, se eu não me engano, que fala do julgamento final, quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu tive fome e não me deste de comer, estava nu e não vestiste. E assim por diante, o Senhor Jesus Cristo vai falando, não é? Das situações que acontecem na vida de cada um de nós. As oportunidades que nós temos de fazer o bem. Agirmos como o bom samaritano nós fizemos. Existe uma ilustração do pastor Franco, do site do pastor, cujo título é Eu Sabia que Viria me Buscar. Conta-se que
dois jovens foram criados na mesma rua, moravam perto um do outro, estudaram no mesmo colégio, frequentavam a mesma igreja batista, escola dominical, cresceram juntos. E quando eles completaram 21 anos de idade, eles foram convocados pelo exército americano para fazer um treinamento e depois serem enviados para o campo de batalha lá no Vietnã. E eles fizeram o treinamento, depois foram enviados para o Vietnã e começaram a participar já de batalhas naquela guerra cruel, aquela guerra terrível. Depois de 1 ano e meio servindo ali naquele local, o comandante deles falou que no próximo dia eles iam fazer uma missão de reconhecimento de uma montanha que era imprescindível para que as tropas americanas pudessem ficar mais protegidas e avançar. E foi feito a parte técnica foi explicada durante a noite que antecedeu aquele evento. E todos ficaram sabendo como deveriam proceder, aquilo que acontece, né? As explicações do comandante, de um oficial, para seus soldados. E logo cedo, ainda escuro, 4 horas da manhã, eles começaram em direção a subir aquela montanha. E passaram mais de 1 hora andando tranquilo, sem nenhuma perturbação. Mas de repente, surgiu fogo pesado de artilharia de todos os lados. Eles não tinham percebido nenhuma alteração. E muitos foram feridos e alguns morreram. E o oficial comandante, imediatamente, quando viu que eles tinham caído numa armadilha tremenda, deu ordem para que todos os soldados, deu ordem de retirada imediata. E alguns começaram, ainda feridos, ajudados a serem transportados e voltaram para a base. E um daqueles 2 amigos que foram criados juntos, percebeu que o seu amigo, depois de algum tempo, não tinha voltado à base. Ele ficou muito ansioso, muito preocupado. E ele se dirigiu ao comandante, pediu permissão para falar, e o comandante autorizou, e ele disse: eu queria que o senhor me desse a oportunidade de eu sair daqui da base para ir buscar o meu amigo, porque eu sei que ele está vivo. E o comandante rispidamente disse que proibia que ele saísse, porque ele não queria 2 cadáveres. E disse mais: se você desobedecer, nós estamos em guerra, você vai para a corte marcial e você vai ficar preso, bofando o resto da sua vida. E aquele rapaz ficou muito triste, porque ele era muito amigo daquele outro jovem que não tinha chegado ainda. E ele foi para a sua cama lá no acampamento. Mas depois de algum tempo ele resolveu, contra a vontade do comandante, ele saiu discretamente, sem ser percebido. E foi embora e demorou algum tempo. E depois os sentinelas começaram a avisar que vinha soldados se aproximando, um soldado com outro no seu ombro. E eles ficaram em alerta, mas depois perceberam que tratava-se, na realidade, de soldados americanos. Avisaram o comandante e aquele soldado que tinha ido buscar o seu amigo estava trazendo no seu ombro aquele seu companheiro. Quando chegou lá diante do comandante, ele pediu permissão para colocar o corpo do seu amigo no chão. E o comandante rispidamente disse: valeu a pena? Você agora vai para a corte marcial, vai civil, você já está preso. Porque você desobedeceu em tempo de guerra. E perguntou na vista de todos os soldados que estavam ali: agora eu quero que você repita outra vez. Valeu a pena você ir buscar um cadáver, desobedecendo, e vai para a corte marcial, vai ficar preso o resto da vida? E aquele jovem pediu licença para falar. Ele disse: comandante, valeu a pena e eu faria de novo. Porque quando eu cheguei lá, eu encontrei o meu amigo, ele não estava morto. Ele estava sangrando pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz, pelo abdômen, pelas pernas, pelos braços. Mas eu me aproximei dele e cheguei bem próximo
Ele, no final de sua vida, ele disse para mim: eu sabia que você viria me buscar. Você que está me ouvindo, ouvinte, talvez tenha uma pessoa que só você pode chegar aí e que ele está lhe esperando. Pode ser um amigo, pode ser um estranho, pode ser um filho, pode ser seu pai, pode ser um avô que está abandonado e ele está lhe esperando por você. E você pode ser a única pessoa que pode levar uma palavra de salvação para esta pessoa, pregar o Evangelho para aquela pessoa que está desesperada. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. No próximo bloco nós iremos abordar a terceira parte deste programa. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa mensagem pode ser assistida por esse site e também colocada no YouTube. Um grande abraço e até a próxima parte de O Bom Samaritano.